Boa noite, Veiga, Júlio Gomes, UOL. Veiga, a gente percebe que os próprios jogadores estavam muito curiosos sobre quem é o Diniz, né? Por que o time dele joga desse jeito, como é que são os treinamentos. Então, duas perguntas em uma. Primeiro, vieram perguntar para vocês, já conhecem o Diniz? O que o cara faz? Tem uma curiosidade que chega até vocês, que já tem um passado com ele? E a segunda é se ele mudou muito. O Fernando Diniz lá de 2018, no Atlético Paranaense, para o Fernando Diniz hoje, mais maduro, que já perdeu, que já ganhou, se você encontrou exatamente o mesmo cara ou ele mudou de alguma forma? Boa noite. O pessoal que trabalhou com ele, a gente estava conversando, né, brincando assim, o que a gente já passou com ele, situações até engraçadas, né, eu, Bruno, Nino, André. Lógico que desde 2018, na verdade eu trabalhei com ele acho que 2009, não lembro quando eu tinha 16, 17 anos, no Audax, depois tive a oportunidade de trabalhar com ele no Atlético Paranaense. É lógico que nesse tempo eu mudei bastante, ele também mudou bastante. A diferença de lá para cá é que antes eu tomava muita bronca, agora eu acho que eu tomo menos. Legal, boa noite, Rodrigo do canal Vamos. Vou seguir no assunto de Diniz. Diniz foi responsável por subir você lá no começo da sua carreira, também treinou você no Atlético Paranaense, e agora ele é responsável por te trazer para a seleção, para o teu primeiro jogo oficial aqui na seleção brasileira. Queria te perguntar o que o Diniz representa na sua vida, na sua carreira, e também pedir para você contar uma dessas histórias engraçadas que você falou dele aí. Cara, o Diniz é um cara que eu já falei em outras entrevistas, que eu não vou resumir a ajuda dele, a minha evolução, né, que ele teve a participação na minha carreira, só dentro do campo. Ele é um cara que sempre se preocupou com a pessoa, né, fora do campo, para ela poder dar bons resultados dentro do campo. Então, acho que, né, dispensa comentários ele dentro de campo, acho que ele ajuda todo jogador, mas eu vou frisar mais isso que ele fez para mim dentro, fora de campo, e para mim, poxa, eu hoje sou um jogador completamente melhor, um homem completamente melhor, né, cara, por conta dele. E uma história engraçada, já falei outras vezes, quando a gente estava no Atlético ainda, a gente, né, desentendeu ali por posicionamento normal, acho, né, na hora do treino. Eu fiquei bravo com ele, ele depois me ligou, né, mas à noite ele falou que queria me encontrar. Eu falei que a gente conversava no outro dia no treino. Ele falou que era para eu encontrar ele, fui até a casa dele, busquei ele, daí ele, pô, vira aqui, vira ali, depois me levou no psicólogo, cara. E depois desse dia aí eu continuei fazendo e tem sido muito bom e importante para mim. Oi, Veiga, aqui. Boa noite, Eric Faria da TV Globo Sport TV. Uma das marcas registradas do Diniz é aquela saída de bola tocando ali atrás, e muitos torcedores às vezes ficam apavorados com o risco de perder a bola. Você vai acompanhando nas redes sociais o torcedor do Fluminense falando, meu Deus, para que esse risco todo e tal? E hoje deu para a gente ver ele trabalhando muito essa saída ali, a rotação de vocês em torno dessa jogada, com os goleiros participando muito dessa saída, dessa construção também, né? Para vocês que jogam, como é que é isso, assim? Vocês têm enfrentado o Fluminense e agora você está desse lado aqui com o Diniz, trabalhou com ele. Como é que é para vocês, assim? Dá um frio na barriga, esse cara é maluco mandar a gente fazer isso, se a gente perde a bola, é prazeroso também isso? Como é que para o jogador é essa marca registrada do trabalho dele? É prazeroso porque a gente fica com a bola, né? É lógico, para quem está assistindo, parece que, pô, tá correndo risco, mas é muito bem treinado. Quando eu estava no Atlético, ele falava que era uma bagunça organizada. Então, com a gente que está acostumado a treinar e está exposto isso o tempo inteiro, a passar por isso nos treinamentos, quando chega no jogo, o negócio está meio automatizado já para repetir, então sai naturalmente. Mas, poxa, para quem está assistindo, dá um frio na barriga. Rafael, boa noite, Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte. Essa presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro, ela também tem uma importância muito grande de reaproximar o torcedor, da gente ter de novo o torcedor acompanhando mais de perto a seleção brasileira, com o que está acontecendo aqui
no Pará, com essa loucura toda, todo dia, muita gente na porta do hotel. Você acha que a presença de vocês que atuam no futebol brasileiro, são ídolos dos clubes do futebol brasileiro, pode ajudar nesse sentido? Eu acho que sim, mas eu acho também que faz com que, né, o povo brasileiro, né, continue torcendo e enchendo os estádios. Lógico que a gente voltar a jogar um futebol bonito, né, com o Tite já era assim, agora com o Diniz também. Eu acho que isso faz com que, né, a nossa torcida brasileira enche os estádios, goste ainda mais do futebol, e lógico, com as vitórias e tudo mais. Mas quanto mais gente de times brasileiros, vamos dizer assim, lógico que tem aquela questão de clubismo, um gosta, outro não gosta, enfim. Mas é interessante, eu acho que quem tem a ganhar com isso é a seleção. Eu torço para que sempre quando a gente jogar no Brasil, os estádios estejam bem cheios. Veiga, boa noite. Aqui, Juliana Alvarez, da TV Liberal. Uma coisa que tem chamado bastante atenção é o astral de vocês aqui em campo. E queria que tu me dissesse se isso tem a ver, de repente, com a torcida, com o próprio Diniz, ou se, de repente, o grupo teve um encontro legal. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tem sido esse ânimo de vocês, principalmente considerando que tu estavas nos 3 primeiros amistosos depois da eliminação na Copa do Mundo. Olha, a atmosfera aqui entre os jogadores é realmente muito boa, né? Acho que todo mundo já se conhece, a maioria já se conhece. Todo mundo tem um desejo nesse novo ciclo de mostrar, de fazer acontecer, então tá todo mundo muito predisposto a aprender. É um estilo de jogo novo, diferente, então acaba motivando muito os atletas a aprender, então tá todo mundo muito interessado. Eu acho que com isso foi a gente criar uma atmosfera muito boa, com esse desejo de ganhar, desejo de aprender, né? Então, uma conexão muito boa entre os jogadores e a comissão também. Veiga, boa noite. Luizinho Moura, Rádio Liberal, portal liberal.com. Aqui no Pará a gente vivia uma expectativa muito grande para que o Rony fosse convocado. O Rony quer ter o companheiro de time no Palmeiras e a gente ficou até o último minuto. As 2 desconvocações também deixaram o povo paraense um pouquinho animado com a possibilidade de que ele viesse a Belém para fazer mais um jogo com a seleção brasileira. Como é a tua relação com ele? Vocês conversaram sobre isso, sobre convocação para a seleção? Ele está participando desse ciclo junto contigo? E aproveitando, como vai ser essa tua preparação? Afinal, tem pouco mais de 3 anos aí para a próxima Copa do Mundo. Está animado? Como é que está essa expectativa para seguir no ciclo da Copa do Mundo? Com certeza o Rony tem esse desejo, né, de voltar e retornar para cá. A gente estava comentando, ele também ficou vendo ali a convocação. Dessa vez não foi, mas lógico que ele trabalha muito. Eu tive a oportunidade do Rony de jogar junto também e vencer junto no Atlético Paranaense. A gente ganhou a Sul-Americana, agora no Palmeiras, ganhando junto também. Então, espero aí que as coisas aconteçam da melhor maneira. E se for para ele vir, que ele volte, né? Que ele é um menino que no Palmeiras nos ajuda muito, né? Poxa, dispensa comentários lá. O Abel também ama ele, então é um cara que eu torço demais, né? Porque eu acompanhei assim a carreira dele um pouco, assim, principalmente nesse final, então torço bastante. E daqui até a Copa do Mundo, lógico que tem um caminho longo, né? Mas todo jogo é importante, toda convocação é importante, que é o que realmente vai fazer com que a cada convocação a gente continue voltando cada vez mais. Veiga, Elon Moés, Diário do Pará. Voltando nesse assunto da relação com o Fernando Diniz, vocês já conheciam um pouco, e quem estava de fora? Ficava perguntando, pedindo essa informação, parecia que havia um certo encantamento, uma curiosidade muito grande, por causa dos comentários sobre a forma que o Diniz joga, a forma que ele monta os times, procurando mais posse de bola, toque de bola, um jogo mais plástico. Havia uma curiosidade, e essa curiosidade está sendo correspondida, um certo encantamento, pelo que esses primeiros momentos, esses primeiros treinos? Pelo que as pessoas viam, né, o que ele apresentou tanto no São Paulo, no Atlético Paranaense, no Fluminense, já tinham mais ou menos uma base da forma que ele jogava, sabe que o jeito dele é um jeito de posse de bola, de bastante mobilidade, né, e todo mundo sente essa curiosidade de saber também como o Diniz era como pessoa, né, e eu acho que todo mundo está gostando. Ele, nesses poucos dias que a gente teve, ele
tem conseguido passar, né, a ideia dele, tem conseguido passar como é que ele trata o grupo, então acho que tem tudo para dar certo, é um cara sensacional, né, e todo mundo com certeza vai gostar muito do estilo de jogo e também do ser humano que é ele. Opa. Pois é, obrigado. Veiga, boa noite, Gilmar Prete, da Rádio CBN. Essa posição que você joga tem muita concorrência, né, na seleção brasileira. Queria saber qual é o seu pensamento para você se destacar nesse ciclo até a Copa de 2026. Meu pensamento é naquilo que me pedirem para fazer, eu fazer da melhor maneira possível, né? Independente dos minutos que eu entrar, independente de onde eu jogar, independente com quem eu jogar, eu acho que o compromisso meu é comigo mesmo de, cara, eu vou dar o meu melhor e toda vez que eu sair do treino ou do jogo, eu saio com a consciência que, cara, eu dei meu melhor. E eu acho que é isso. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Ana Lu Neves, do Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará. Veiga, você vem se destacando no Palmeiras e entrosamento é um dos pontos fortes do time. Como pretende se adaptar às características dos novos companheiros para esse jogo de sexta? Acho que isso não acontece do dia para a noite, é uma coisa que é construída. Esse entrosamento acho que vai vir nos treinamentos, nos jogos. Como eu falei, não vai acontecer do dia para a noite, mas né, a gente se adapta também muito fácil. Aqui estão os melhores do Brasil, então não vai ser difícil, né, a gente conseguir esse entrosamento, mas como eu falei, é a cada treino, é a cada jogo. Aqui, Melber Rolim, da TV Cultura do Pará. Boa noite, Rafael Veiga. Na verdade, uma linda noite para você, né? Que faz parte aí de um seleto grupo de 4 jogadores que atuam aqui no futebol nacional e que foram convocados aí para a seleção brasileira. E eu gostaria de saber qual a sua emoção aí de representar a nossa seleção estando jogando aqui no Brasil. Maravilhoso a sensação, acho que para qualquer jogador que joga futebol, principalmente no Brasil, acho que estar na seleção e representar a seleção brasileira é o ápice do futebol, acho, de um menino que sonhou sempre ser jogador de futebol. Lógico que a gente tem ambições aqui dentro, tem sonhos aqui dentro. E eu acho que, como eu falei na pergunta anterior, o nosso compromisso é sempre dar o nosso melhor para representar bem o nosso país, né, e realmente fazer o nosso melhor para sempre fazer com que o Brasil vença. Grande Veiga. Boa noite, Veiga. Aqui no lado direito, na esquerda meu. Primeiro, boa noite. Parabéns pelo momento no futebol brasileiro, com a camisa do Palmeiras. Diz uma coisa, Veiga. Os últimos técnicos da seleção, eles chegaram ou campeão do mundo em clubes, ou campeão da Libertadores, campeões brasileiros. Depois a gente teve o Filipão, que ganhou a Copa do Mundo, depois veio e acabou não indo muito bem. E agora o futebol brasileiro ganha, por parte da CBF, a escolha de um técnico que ainda, se comparado, por exemplo, com você como atleta, fica muito distante do que você já conquistou. Quanto isso pode influenciar quando ele passa o comando para esses jogadores experientes que tem a seleção brasileira? E se você fosse advogar, se me permite perguntar isso, em relação ao Diniz, o que isso pode ser positivo? Essa não experiência em conquistas, em títulos, mas de hoje treinar o Fluminense como uma referência, né, de bom futebol, e o brasileiro está carente desse bom futebol. Boa noite, obrigado. Cara, eu acho que esse desejo que ele tem de ganhar, a gente pode tirar isso de lição. Acho que todo mundo vai ouvir muito ele, porque todo mundo tem muito a ensinar o outro, então acho que aqui dentro da seleção existe esse respeito, existe essa humildade de, poxa, a gente vai escutar ele, porque com certeza se ele está aqui, ele tem méritos, né? Então acho que é isso, todo mundo vai parar para escutar, a ideia dele é uma ideia nova, acredito que é difícil achar um treinador, digo no mundo, que pensa igual ele. É um cara com ideias muito boas e assim, tem tudo para ser vencedor
né? É um cara que, como eu te falei, cria homens, não pensa só em resultados. Eu acho que isso até hoje pode ser que é a maior vitória, né, dele, ver realmente jogadores que talvez, igual eu, trabalharam lá atrás e me ajudou a chegar aqui hoje com muito mais maturidade, um cara totalmente diferente e principalmente pela ajuda dele, né? Então, acho que é mais isso. Boa noite, Veiga. Felipe Campos aqui da Cultura Rede de Comunicação. Ainda nesse tema sobre treinadores, dá para dizer que há um consenso praticamente no Brasil em relação ao Abel e ao Diniz serem os principais treinadores aqui no solo brasileiro. Como é essa adaptação e readaptação também a um estilo um pouco mais, podemos dizer assim, ordenado do Abel e agora o Diniz que tem esse estilo mais aposicional. Como ligar a chavinha disso e também depois desligar para voltar no Palmeiras e aproveitando também do trabalho no Palmeiras, enfrentou o Bolívar na Libertadores, 11 jogadores da Bolívia são do Bolívar, então isso dá uma ajuda para vocês, para ti no caso, conhecer um pouco mais o elenco adversário? O Abel e o Diniz são dois treinadores que, na minha opinião, dos melhores ou os melhores do Brasil, com ideias um pouco diferentes, mas que eu adaptei muito fácil quando o Abel chegou lá e também, por também já ter trabalhado com o Diniz, conhecido um pouco, né, o trabalho dele, me adaptei muito fácil. E essa questão de virar chave, para mim, no meu caso, é simples, né? Eu já estou com o Abel faz 3 anos, já sei, né, como ele joga, as variações e tudo mais, e o Diniz também. Lógico que o Diniz, a gente precisa de algumas adaptações, eu falo porque está num padrão durante 3 anos e vim aqui agora mudar um pouco, mas nada é muito grande, porque eu já conheço ele. Em relação aos jogadores do Bolívar, sim, a gente jogou 2 vezes, na verdade eu não joguei, né, na Bolívia, mas sei que é um time que é difícil, porque no jogo, quando eu joguei com o Palmeiras, colocaram um cara em cima de mim ali o tempo inteiro, não deixava eu respirar, mas é um bom time, lógico que ali no Allianz a gente criou uma superioridade muito grande, ganhamos com um resultado grande, mas assim, toda vez que a gente joga e o pessoal joga contra o Brasil, se transforma para querer ganhar. Veiga, Júlio César, do Portal Agora do Paraná. Até que ponto essa estreia contra a Bolívia e no Pará pode reconectar a seleção com o torcedor? E qual que é a expectativa de vocês de já jogar, de já apresentar um futebol bonito já nessa estreia? Eu não sei qual foi a última vez que a seleção jogou aqui, então acho que só por isso já tem um desejo do torcedor de vir no estádio, lotar o estádio, e ainda mais nesse novo ciclo, todo mundo, acredito que vocês da imprensa, jornalistas, tudo mais, está bem, uma expectativa muito grande daquilo que o Diniz vai fazer e como que nós, jogadores, vamos dar o resultado e o retorno daquilo que ele vai fazer dentro de campo. Então, acho que junta essas duas coisas e isso vai ser importante para reconectar, né, o povo brasileiro com a seleção também. Acho que tem tudo para dar muito certo e espero que a festa seja linda. Qual?